Continuamos com a conversa sobre procrastinação. Mesma coisa. A ideia é fazer uma. É uma continuação do vídeo A Ilusão da Procrastinação. O nome completo é Vivegar, a Ilusão da Procrastinação. E vou utilizar realmente muito vários instrumentos, né? Até gestão de projetos, eu vou conversar um pouquinho, porque é um tema que me interessa tanto. Ele me interessa tanto porque ele atrapalha a minha vida, né? Não é um tema que eu goste de falar. Eu vou dizer para vocês o seguinte, não tem nada para ensinar ninguém, porque se eu ainda sofro disso, mas eu pergunto a você o seguinte, você tem uma solução para isso? Se você tem, divulgue, abra até um curso. Mas eu vou dizer para você o seguinte, é melhor você gravar um vídeo, porque se você abrir um curso e eu não achar que é pertinente para mim gastar dinheiro agora, eu não vou fazer. Mas se você realmente fizer um vídeo e solucionar de verdade, o próximo curso seu eu faço. Eu arranjo dinheiro, eu dou um jeito, porque é um problema tão sério e mundial que deveriam se escrever livros e livros sobre isso. Tem vários livros. Será que o segredo já não foi falado nesses livros todos? Pode ser. Um dos segredos, ou pelo menos pistas, vamos pensar em pistas que eu vou utilizar para mim, para vencer a minha doença. Se você acha que não é sério isso, é muito sério, cara. É porque a gente aprende aprende que ficar chorando não funciona, mas se a gente pensar numa vida onde a gente não consegue suprir as próprias necessidades, realizar os próprios sonhos, porque preferiu fazer outras coisas, eu acredito que no mínimo é trágico. No mínimo é trágico. O que eu estou fazendo aqui, todo mundo sabe. Estou projetando o meu subconsciente aqui à mesa. Um dia desse eu vou fazer um vídeo, talvez o próximo, mostrando exatamente o que eu estou fazendo e falando. Só que só vão aparecer as minhas mãos, tá? Então não vai aparecer realmente, o meu rosto não vai aparecer. Se o som estiver baixo, bota nos comentários, cara, arranja um microfone de lapela. Estou quase comprando um, porque até com aquele puffzinho em cima para isolar certos sons. Mas de qualquer maneira a vida entra, não tem jeito, aí bota por dentro da camisa, isola melhor, e bota um casaco por cima, eu acho até legal, protege. Vou começar a gravar de casaco, um calor infernal do Rio de Janeiro, vou começar a gravar de casaco, porque o som é muito melhor, com certeza. A captação. Aí quando a gente fala de captação, a gente fala de percepção, de olhar para a vida para falar. E isso é mostrado aqui nessa minha projeção. Eu digo o seguinte, que a dispersão, a carta dispersão fala muito disso. A carta dispersão, tem que me entender com esses recursos aqui, é aqui. Dispersão. O que diz a dispersão? A dispersão diz o seguinte: é um pensamento assim de um lugar onde venta muito e está tudo indo para lá, para cá, parece meio caótico, né? Dispersão, está todo mundo indo embora, tudo se afastando, tá? O desintegrar da vida até. Então a minha percepção é o seguinte, que a procrastinação, ela de alguma forma desintegra a vida. De alguma forma. Agora, isso é uma conexão muito ampla.
afasta os objetivos. A contação de histórias, ela pode ajudar. Então, eu posso contar a história de um sujeito. Esse sujeito, ele simplesmente, tudo que ele queria fazer, ele fazia o contrário. Se ele queria beber água, ele jogava água fora. Mas com isso, a sede ia aumentando. Então, quando ele queria beber água, ele gostava de jogar água fora, mas não exatamente fora. Gostava de molhar as plantas. E ele foi fazendo isso. Ele tinha sede, iria molhar as plantas e falava assim: olha, depois eu bebo água, eu não estou com sede bastante. Até que ele morreu de sede. Desmaiou e morreu desidratado. E as plantas morreram também, com excesso de água, porque elas não estavam com sede e ele vivia molhando as plantas. Pronto. Fiz uma conexão muito simples, muito lógica, muito imediata e fala exatamente sobre a procrastinação. Fiz um exemplo para ilustrar para mim. Houve uma preferência, uma preferência por molhar as plantas, enquanto a real necessidade era beber água. E ele esperou. Ele esperou até que um dano irreversível foi feito. Então não houve possibilidade, não houve como salvar o bem maior. Então a procrastinação, ela prejudica o bem maior. Esse é que é o ponto chave. E eu concordo. E todas as vezes que eu falar sobre isso, eu vou dizer o seguinte, que por ressonância, a gente fala sobre isso hoje, fala sobre isso amanhã, até que uma hora a ficha cai. É conversar mesmo. Então, estou plantando aqui, estou semeando a minha cura sobre a procrastinação e, e faço propaganda dela. Converse sobre algo que está te incomodando. Grave um vídeo e nem poste. Grave e apague. Ou então bote tudo num HD externo, num super pendrive. Eu acho que eu estou começando a pensar nisso agora mesmo, porque uma hora minha ficha vai cair de tanto deliberar, conversar sobre a procrastinação. Eu vou aprender isso. E eu falei no outro vídeo, olha, a questão às vezes está só no cérebro intelectual. Tudo bem, mas à medida que a gente vai conversando, isso vai descendo para o cérebro do meio, o mesencéfalo talvez, não sei, chutei esse nome. Não combina esse nome, mesencéfalo, cérebro do meio? Você que é da o neurocientista, neuroestudioso, cara, checa esse nome aí. E aí você vai pensar num nome assim, protocéfalo. Cara, é um cérebro inicial. É um cérebro inicial, um cérebro instintivo, aquele. Só que o cérebro instintivo ele se conecta com as pernas, os braços, com lutar ou fugir. Como é que a gente vai lutar ou fugir sem os braços e sem as pernas? Como é que a gente vai fugir sem perna? Então, eu quero conectar com a verdadeira energia da vida, aprofundar esses raciocínios lindos, maravilhosos, cheios de sabedoria, e estabelecer aquela distância, aquela ponte entre o saber e o sentir. Não tem esse clichê? E nos vídeos sobre procrastinação, uma autoridade que aparece terno, num auditório maravilhoso, geralmente num hotel, com aquele microfone assim, um microfone bacana assim, com a pose, ou então assim, dizendo, é preciso unir o pensar e o sentir. Foda-se, foda-se. Me diga como, cara, como você vai fazer isso? Mas eu vou dizer,
Como é que eu estou tentando? A minha tentativa é muito honesta, porque eu quero me curar. Pô. E se isso puder te ajudar sobre procrastinação? Procrastinação te ajudou? Show! Parabéns para você, para mim, para todos nós que estivemos. Parabéns para a sincronicidade que fez com que a gente se encontrasse através do vídeo e isso te ajudasse. Porque, por enquanto, eu só tenho alguns indicadores. Então, indicadores são importantes para a questão da procrastinação. Então, o que apresenta aqui é uma dificuldade inicial, difficulty, uma dificuldade inicial, cara, um ponto de partida, é uma ladeira. É uma ladeira, eu tô vendo uma ladeira muito bem alta que tem que subir. É uma ideia que me vem quando eu vejo essa carta, que é uma ladeira, tem que escalar aquilo. E o que eu preciso criar? Força. Força. O I Ching tem uma carta que é a ignorância do jovem, mas também o jovem, para mim, tem uma juventude, tem força. Ele pode não ter conhecimento, mas se eu tiver um conhecimento, que é diferente, conhecimento e sabedoria, a gente já conversou sobre isso, a gente pode conversar muito mais até. A força do jovem, que é youthful, só que aqui é inexperience, que é a falta de experiência do jovem, mas na verdade eu só quero a parte do jovem, a força, criar força. O pensamento então é criar força. E eu posso gravar esse vídeo todo jogando, cada jogo, então, mas não vou fazer isso não. Eu vou dizer o seguinte, que a compreensão, então aqui, the power of the great, que quer dizer a mente. The power of the great é algo assim, como se fosse um trovão. Pau! A eletricidade, pau, o maremoto, o poder do grande arrasta tudo, cara. E a nossa mente é que quem tem esse poder é a compreensão. A compreensão também tem essa coisa da conexão neuronal, passar energia elétrica, energia quântica, seja lá o que for, até a atividade certa, the power of the great, que é a energia quântica que corre nas veias do sistema nervoso. E aí sim, nós vamos poder aumentar a nossa chance de sucesso, aumentar a força, aumentar a nossa prática na vida. E aí sim, é o mar subindo. É o mar subindo, levantando um barco. Essa é a imagem que vem para mim. Não sei se é a imagem do I Ching, mas é o mar subindo. Tá? Em cima é o sol e embaixo é o raio. Isso é uma figura, cara? Claro que é uma figura. Pô. Trovejou e depois veio o sol. Embaixo é o raio. Pau, pau, e depois o sol veio. O sol veio e acabou com o raio, cara. É a tendência da natureza. Então não é exatamente uma figura em cima da outra, assim, cara, como é que é? Não, é o sol, choveu, a pessoa se protegeu, esperou e depois veio o sol. Então vai melhorar. Pronto, é uma maneira de interpretar o I Ching para poder retirar esses excessos. Excessos quer dizer o seguinte: algo que está demais, algo que está demais. Você tem que retirar e equilibrar isso. Small excesses. Tá, então isso aqui parece um H, né? Parece um H. A minha percepção é a percepção de H, mas são duas, como se fosse uma mesa em cima da outra. Você reparou? Também pode ser uma mesa em cima da outra. São iguais. São iguais. Embaixo, Thunder e embaixo, Mountain. Montanha e em cima, Thunder. Então o cara tá olhando a montanha e de repente, pô! Um raio. E por que isso é um pequeno excesso? Porque isso não serve para o alpinista. Eu não preciso disso para poder. Então atrapalhou minha visão da montanha. Não, tira isso. Outra coisa importante também é entender que esses desenhos dos Xing não são exatamente. São relações. São relações. O raio se relaciona com a montanha? Sim, um destrói o outro, talvez sim, talvez não. Mas a montanha não precisa de ficar levando raio toda hora. Então, cara, não, isso queima, gera incêndios, não precisa disso. Por isso que é um excesso. É a minha interpretação disso. Você que entende de I Ching, você que entende de I Ching, pô, dá a tua opinião, cara. Já estão ligando e é golpe. É golpe.
Aparece a mensagenzinha golpe, que a vida invade, a vida vai te chamando. Então, mas o que eu tenho de recursos? Eu tenho a consciência de que as coisas estão escapando pela mão. A consciência, então preciso desenvolver, não é só a consciência, é uma sabedoria mesmo, porque quando a pessoa sabe, ela faz. Quando se sabe, a pessoa faz, não fica só falando. Mas para chegar ao nível de sabedoria, a minha conversa é a valorização da conversa. Então hoje eu vou conversar 1 hora sobre isso. Amanhã, mais meia hora. Depois de amanhã, procrastinei, vou conversar meia hora sobre isso, até que um dia, plim, a ficha vai cair. E falei assim, cara, não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena. Mas eu tenho uma força. Influence. Eu tenho uma força, eu tenho capacidade, eu tenho meus recursos, eu tenho a minha inteligência, eu tenho a minha capacidade, eu tenho as minhas formações. Não vou ficar falando aqui que eu sou psicólogo toda hora, que cansa, né? E eu tenho esse computador orgânico maravilhoso que eu chamo de Deus. Mas também não vou ficar falando Deus toda hora, porque senão as pessoas vão dizer que eu sou super crente. Mas na verdade eu sou. Eu creio muito nesse computador orgânico excepcionalmente maravilhoso que é o cérebro humano e o corpo humano. O sistema nervoso humano todo é algo tão incrível que naturalmente ele me chama a atenção para olhar para lá, cara. É uma questão de organização. Organização da cabeça, arrumar. Arrumar. Então ele me dá essa dica, assim, cara, arrume a sua cabeça, vai projetando seu subconsciente que naturalmente ele vai se arrumando. É o caminho. Também isso me indica o seguinte, eu não estou pronto, né? Eu achei que eu estava, cara, eu estou pronto, vou chegar ali, vou varrer o quintal, vou cortar a grama toda. Eu tenho um quintal grande. Não. Então a ideia importante é. Qual a ideia importante? Não teve uma ideia marcante, importante, não, mas tem elementos. Nessa historinha existe o seguinte, uma prioridade. Então a palavra prioridade, ela é muito importante. Prioridade. Prioridade é. Houve uma prioridade, houve um dano permanente. A sede, né? Então o cara montou uma historinha, então houve uma conexão. Eu posso analisar os erros enormes. Indicadores, ele não percebeu a própria sede e não conectou a sede com a sua própria morte. Então era caminho para a morte. Mas a palavra morte para mim não significou muita coisa. Deixa eu anotar aqui, não significou muita coisa. Isso aí, então vamos botar ali morte, morte, percepção, compreensão, compreensão, dano permanente. Dano permanente. Eu tenho uma apresentação sobre procrastinação em algum lugar. Em algum lugar eu tenho um estudo de procrastinação. Eu tenho alguma coisa que eu já fiz em algum lugar, algum documento tem esse material. Mas eu não sei onde está não. Vai ficar procurando. Enquanto ele procura, deixa eu procurar em algum lugar. Eu tenho esse material, dessas palavras não são novas para mim. Eu já venho estudando procrastinação há um tempo. Isso é algo muito importante, porque resolve a vida de todo mundo, né? Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Então, procrastinação, por enquanto não achei. Vamos lá. Uma ideia importante é que o cara falou morte, ele nem ligou, olha, falando, você vai morrer. Então o significado daquilo, aquilo não tem que ter um significado, tem que gerar força. Então força é algo importante. Influence, força.
Força, porque o objetivo de tudo é gerar força, né? Força é importante. E a chave é compreender, conectar com a única força que existe na vida. É a própria vida. A própria vida. Vida é importante. Vida já tem. Não. Então, isso gera uma pergunta, né? Como é que eu gero força? Como é que realmente eu compreendo que isso afeta a minha vida? Uma fórmula é a ressonância, né? Conversando. Ressonância quer dizer hábito, a frequência de falar. Todo dia eu falo um pouquinho sobre isso. Tá. Eu falei de manhã, estou falando de tarde, de repente eu falo de noite, já me gera um efeito melhor. Interessante isso. Como é que às vezes a gente fala 10 vezes algo, e se a gente falar 3 vezes, mas uma de manhã, uma de tarde, outra de noite, parece que a coisa fica melhor, não sei nem porquê. Não sei porquê. Não sei porquê, realmente. Mas isso está na minha experiência de vida. Isso acontece, aconteceu comigo. Continuamos aqui, analisando, e às vezes as ideias demoram para vir. Demoram para vir. Por isso que eu projeto meu subconsciente através de lâminas temáticas. Eu sempre falo isso a cada vídeo e sempre falo, eu não jogo carta, mas eu projeto a minha mente para que eu possa enxergar, e para isso eu uso cartas temáticas. Pode ser uma carta de um baralho comum, pode ser um baralho de tarô. Eu não jogo tarô, cara. Eu conheço o significado das cartas do tarô de Marcélia um pouquinho, né, dentro do que me serve, do Xing dentro do que me serve, só que eu vou até recomendar, tem uma página, acho que é Vilma Ares, cara. É uma senhora, acho que ela tem 80 anos, ela trabalha com tarô há mais de 40 anos. Ela é muito boa. Ela faz uma análise das cartas do tarô que é psicanálise pura. E a gente até se cura um pouco só de ver a explicação dela. Muito legal. Aí tem uma ideia importante que eu entendo é que a procrastinação, ela, ela mata mesmo, né? Mata a vida, né? Mata a vida. É algo que simplesmente... O que é matar a vida? Aí vem aquele conceito, vida. Vida é um conceito muito grande. E eu já falei sobre isso, é uma coisa que eu relembro para mim mesmo. O que interessa é o que a gente pode ver, ouvir, sentir. Então, muitas palavras lindas, maravilhosas, não querem dizer nada. Vida, porra, vida, show. Vida, 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 vida. Perdeu o terreno que eu moro. Agora sim. Agora sim. Agora conectou. Porque, cara, são conceitos, né? Vida. Vida é um conceito muito grande. Vida pode ser qualquer coisa, mas a quadra aqui de casa, onde eu caminho, faço a minha ginástica, eu não quero perder, não. Então a conexão, ela precisa ser tocar nos órgãos dos sentidos. Pronto, isso é uma informação mais que importante. E eu vou experimentar em mim. Vou experimentar em mim. Vou fazer um exercício aqui, olha, fulano. Fulano perdeu a vida, aquele cara que estava morando as plantas, ele morreu e com isso a família dele passou fome. Pô, já deu ruim na morte do cara. E se ele virou um fantasma e viu o rosto triste da filha. Para mim não significou muita coisa, mas para quem tem filha, cara, viu o rosto triste da filha, eu vi o rosto triste da minha irmã. Pô, já ficou ruim para mim. Porque eu tenho realmente uma irmã, eu tenho irmãos, eu vi um rosto triste de um amigo, de um cliente que precisava de mim. Pronto, isso.
conectou comigo. Mas eu vou dizer de novo, basta conversar com o seu computador orgânico maravilhoso, dê o nome que você quiser para ele, o cérebro, o subconsciente, Deus, que é o nome que eu falo, e esse computador vai dizer e vai trazer exatamente o argumento certo, porque é o que ele está sentindo. Então, nessa história, ele perdeu, ele antes de morrer, ele pediu desculpas até para a mãe dele, que já estava morta, dizendo: pô, não aprendi sobre procrastinação a tempo. Desculpe, mãe, agora é só na próxima. Poxa, isso é triste demais. Isso, aí sim, aí bate comigo. Então, muito importante, envolver os órgãos dos sentidos na conexão, na compreensão. Órgãos dos sentidos, acho que é o mais importante. Então, para realmente compreender e ter força, é fundamental, e mesmo que ela seja a única ideia desse, desse segundo vídeo, para ter força, é fundamental unir, integrar as causas com as consequências, consequências em um nível sensorial, sensorial, cara, ou com ideias que têm um significado impactante para aquela pessoa. Então eu gostei, assim, uma coisa que eu adorei é, cara, a chave da vida está na vida. Mas a vida só pode ser compreendida através dos órgãos dos sentidos. Pronto. Isso é um super conceito, muito grande até para ficar num vídeo só, mas é por aí. A vida só é compreendida pelos órgãos dos sentidos, cara. Então eu procuro levar isso. Por exemplo, vou montar uma historinha que tem muito a ver com o que eu já vivi. Um amigo estava doente e eu estava procrastinando. Ele resolveu fazer todo o serviço, porque eu não estava fazendo o serviço. E ao fazer o serviço, ele começou a se desgastar. Ele estava doente do pulmão. E ele começou a sentir falta de ar e eu, então, percebi o olharzinho caído dele. E, vou dizer, não consegui procrastinar nem um segundo a mais. E ele ficou curado. A história boa, né? História boa. Unir a contação de histórias é importante para estabelecer um nexo lógico e entender que a coisa, a vida, só pode ser compreendida e sentida pelos órgãos dos sentidos. É uma ideia fundamental. E olha, se passaram 30 minutos, fiz duas projeções do subconsciente, falei pra caramba, mas as ideias fizeram muito sentido para mim. Então a louça, o estender a roupa, faz sentido para mim agora. Faz um sentido sensorial. Faz um sentido sensorial para mim. E as ideias, então, as palavras-chave, eu vou repetir todas do vídeo anterior também. Solidão, prisão, é uma equação que não foi feita. A procrastinação, a vontade, a preguiça, não é preguiça. Envolve-se muita força, inclusive, até para sofrer essa paralisia. Tem uma preferência ilusória e necessita de uma compreensão, porque às vezes palavras graves não significam nada, às vezes a morte não tem significado nenhum. Mas o que tem significado é exemplos práticos da vida que envolvam órgãos dos sentidos, ou então significados que já têm impacto anterior, já chegaram no protocérebro, né, do protoencéfalo, vamos dizer assim, do cérebro inicial.
Eu falei mesencéfalo aí, desafiei, gente, me corrija, cara, eu vou falar algumas coisas erradas, me corrija, vai lá. É neurociência básica, qualquer livro de neurociência vai ter isso. Me corrija, pô, porque eu estou arriscando aqui. E a ideia é que para ter força tem que integrar as causas com as consequências no nível sensorial. Isso é o mais importante desse vídeo. Que talvez dê o título dele mesmo, está na hora do título. É a sensação, procrastinando as sensações. É um título quase bom, mas sentindo a procrastinação é muito melhor. A sensação do procrastinar é mais ou menos sentindo, sentindo a procrastinação. O sentir da procrastinação. Pronto. Fechou. Já temos um nome. O sentir da procrastinação.